Sejam todos bem-vindos, eu sou o professor Ito, e esse é meu sinal, a comunidade surda. Vem comigo para mais uma aula, e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso tema, tá? A nossa primeira aula do curso Libra do Zero, que é a sintaxe espacial. Bom, fica à vontade, tá? Esse é um curso onde nós vamos explicar cada detalhe, a questão da sintaxe. É importante, é um conteúdo, sim, maravilhoso. Por quê? Porque é o estudo das estruturas das frases. E nós precisamos saber como organizar cada sinal. Isso aqui é palavra, né? Mas na letra nós temos os sinais. Sinais, nós temos os verbos, temos os substantivos, nós temos também os advérbios, adjetivos. Entender hoje qual é a melhor forma de estruturar as nossas frases. Lembrando sempre, esse curso aqui é um curso de 4 meses, é um curso onde você também precisa buscar, procurar, sempre pesquisando em materiais, tá? Livros. Por quê? Porque você concilia seus estudos aqui na aula e também, depois da aula, você dá continuidade, tá? Nesse seu aprendizado. Show de bola? Muito bem. Então, vamos para mais essa aula. Vamos começar. Sintaxe espacial. Professor, antes de tudo, o que é sintaxe? Tá? Aula passada nós estudamos sobre sintaxe. Vocês observaram lá os exemplos, tá? A imagem. A sintaxe nada mais, nada menos é o estudo das frases, como é que é a estrutura das frases, quando a gente vai fazer aquela separaçãozinha, tá? Aquela sentença, e a frase, elas precisam concordar. Não é um amontoado de palavras que coloca aqui, 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 e sai espalhando, e aí quando a pessoa vai ler, não tem sentido e nem não tem concordância. Então, a sintaxe, ela serve para organizar, tá? A estrutura das frases, as sentenças, tá? E assim traz um sentido para o significado daquela palavra ou daquela frase. Muito bem. No sumário, tá? A gente vai aprender o conceito, tá? Conceito, sinal de conceito. A letra C passando na palma da mão, conceito e sintaxe, português e na Libras. E aí nós vamos ter também práticas, tá? Atividades para a gente fazer. Bom, para começar, eu trago uma citação aí de Satutchuk, 2004, página 35, que ele menciona a sintaxe, é a parte da gramática que se preocupa com os padrões estruturais, com relações recíprocas dos termos nas frases e das frases entre si. Elas se relacionam, tá? Enfim, de todas as relações que ocorrem entre as unidades linguísticas, Satutchuk, ele menciona que as palavras, elas precisam se relacionar. Elas têm uma ligação, elas se ligam. Pronto. O artigo, opa, tá cortando aqui, o artigo liga com o verbo liga com o substantivo, tem a preposição. Então, esse casamento aqui precisam concordar, precisa dar certo, tá? Precisamos identificar nessas relações que estamos aqui, as frases, elas concordam, tá? Tem harmonia, que precisa ter harmonia, tá? Não é fazer uma frase que não tenha uma estrutura correta. Precisamos ter harmonia entre as palavras, entre os sinais também. Precisa concordar. Olá, Janaína. Boa noite, seja bem-vindo. Eu trago Boa noite, professor. Boa noite, meninas. Boa noite. Eu trago um conceito bem simples e fácil para você memorizar. O que é a sintaxe, tá? É o estudo das regras que regem a construção, tá?
a formação das frases nas línguas naturais. A sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras nas frases e das frases no discurso, incluindo que a sua relação lógica entre múltiplas combinações possíveis para transmitir um significado completo e compreensível. Então, é basicamente o que esse conceito ele quer nos dizer, tá? Começamos as palavras, primeiro começamos pelos fonemas, né? Os fonemas que não têm significado, é a menor unidade, e depois passamos para a morfologia, os morfemas, depois nós passamos para a sintaxe. E aí a palavra, da palavra nós temos as frases, das frases nós temos o discurso, tá? As palestras. Ok? Então, parte sempre da menor unidade e vai aumentando, e até que nós formamos um discurso. As frases, elas precisam estar ligadas, tá? Concordar. Mas aí, olha o diferencial. Professor, você está falando do português, ok? E na Libras, como funciona? Como é que eu vou utilizar a sintaxe na Libras? De que forma eu vou poder utilizar? Aí nós vamos ver, tá? Bom, sintaxe primeiro, ó, primeiro começar pelo português, tá? Aí no português, nós vamos ver essa frase aí, tá? O exemplo na frase, a menina comeu o bolo. A menina comeu o bolo, aí nós vamos fazer essa divisãozinha, tá? Nós vamos separar essa estrutura na sentença aí, ó. O artigo definido, a letra A menina é o sujeito, né, da frase. Comer é o verbo. O O é o artigo definido. E o bolo é o substantivo. Ok? Então, isso aí é a separação. A separação desta frase no português. O português é basicamente isso. Ok? E a sentença correta é basicamente essa, tá? Porque não dá para ser diferente. Não dá para dizer que o bolo comeu a menina. Não dá. Então, a sentença correta é a menina comeu o bolo. Então, percebe que precisa ter essa sentença, ou precisa organizar, precisa concordar a frase para sair bem estruturada. Nós precisamos saber aonde é que vai entrar o verbo, o sujeito e o substantivo, o objeto da frase. Isso aqui é português. Regras básicas do português. Tudo bem. Mas como a aula de hoje não é português, é Libras, mas eu trago só um pequeno exemplo que você possa entender e diferenciar português da Libras. Pronto. Aí aqui, gente, eu trago aqui um pequeno conceito para vocês, um pequeno entendimento que vocês possam compreender melhor. Então tá, né? As frases não são apenas um amontoado de palavras sem nexo, e sim um conjunto, tá? Um conjunto articulado, esse conjunto articulado de frases que se relacionam, se organizam numa sequência lógica, para se tornarem coesa e compreensível. Professor Ítalo Anderson, tá? Entendido, compreensível. Ok? Precisa ter coesa, precisa ter clareza e objetividade na sua frase, certo? Bom, agora vamos falar sobre a sintaxe da Libras. E aí eu trago uma citação de Campelo, e ela menciona dessa forma. Em sua sintaxe espacial, a Libras se vale de mecanismo de apontação para marcar ou retomar
constituintes das sentenças que estejam sendo construídas. A apontação realiza-se também para referentes presentes quanto ausentes no momento do discurso. Campelo, 2011. Lembra da aula passada que eu falei da questão do apontamento, das marcações? É importante nós trabalharmos com esse pensamento que a Libras ela se vale de apontamento. E nós sinalizamos nesse espaço aqui, ó. Como é o nome desse espaço? Neutro. Neutro. Espaço neutro, tá? E muitos dos sinais são realizados no espaço neutro e outros são realizados nos pontos de articulação do nosso corpo, ok? E aí, nesse caso aqui, nós precisamos, tá, usar esses espaços, essas marcações, para fazer referência a pessoa, animais, coisas, lugares, tá? Então, nós precisamos fazer essas marcações. É importante até para a gente organizar em uma frase. Exemplo, duas pessoas se olhando. Como é que nós poderíamos fazer? Duas pessoas se olhando. Muito bem, Délia. Ok, Délia, isso aí, maravilhoso. Duas pessoas se olhando, tá? Duas pessoas se olhando. Agora, mas professor, eu estou dizendo duas pessoas se olhando, se paquerando aqui. E se fosse três pessoas? Sendo que eu só tenho duas mãos. E isso é usar, pensar como surdo, usar a imaginação. Então, uma pessoa está pessoa aqui. Três, né? Então, elas aqui, ó, aqui, se olhando. Três pessoas se olhando, tá? Você, mais pessoas aqui, se olhando. Então, você pode também, questão da, da quantidade, né, do plural, de você mencionar, citar aí nessa frase, a questão de várias pessoas, multidões, e aí você precisa utilizar essas marcações, é importante. É igual o sinal de casa, esse aqui, casa, e o sinal de vizinho, você vai fazer assim, uma casa aqui e a outra aqui. Vizinho, vizinho. Então, percebe que esse vizinho ele vai para o lado, ele vai para o lado, ele não vai para frente. Mas a sequência correta é para o lado. A sequência correta é para o lado. Até se você pegar a rua, né, ó, a casa aqui, aqui. Essa é a sequência correta. Vizinho, se a gente for pegar o sinal de árvore, árvore é só isso aqui, árvore. Agora, se for várias árvores, aí a gente vai fazer esse movimento. Várias árvores. Você está representando aqui várias árvores, tá? Você só faz aqui, ó, esse movimento. Não precisa você fazer esse tal de árvore, várias. Porque tem gente, quando vai, quer sinalizar várias coisas, ele utiliza esse sinal aqui, vários. A gente vai fazer aqui, ó, vários. Tá? Esse aqui, coisas, várias coisas. Você incorpora aí no sinal de árvore, certo? Continuando. Aí eu trago para vocês agora o que Ronice Quadro, ela sempre bate na tecla sobre essas estruturas, tá? Bom, se você já conhece, parabéns. Se não conhece, vamos conhecer, tá? A primeira estrutura aí que eu trago para vocês é o OSV. É o objeto, sujeito e o verbo.
A segunda estrutura que eu trago para vocês é o SVO. Sujeito, verbo e objeto. A terceira estrutura que eu trago para vocês é o SOV. Esse quadro, ela menciona que a estrutura mais básica que há na Libras, e quando a pessoa entra e conhece a língua de sinais, a mais básica que ela vai se deparar é o SVO. É a estrutura mais básica que há na Libras. É a segunda estrutura aí da imagem. SVO. Sujeito, verbo e objeto. Bom, se eu pedisse para vocês, cada um de vocês, temos 3 pessoas aqui, cada um de vocês pudesse trazer uma frase obedecendo essas, uma frase somente simples, tá? Com uma estrutura dessa daí, daria certo? Está botando logo atividade logo da agora. E aí, professor? Eu deixo vocês escolher. Vai ser a tarefinha já no começo da Para aula. fazer Vocês agora podem escolher. uma frase, professor? Oi? Já é para fazer agora a frase? Isso, para fazer agora. Vocês podem escolher uma estruturazinha e faz uma frase baseando nessa estrutura que você escolheu. Na número 1, número 2 ou número 3. Dois Por, minutos. por exemplo, a primeira aí, que é OSV, objeto, sujeito e verbo. Poderia ser casa, mãe minha, eu vou? Aí, no caso, tem que marcar casa, né? Casa aqui, mãe minha, eu vou. Muito bem. Essa, certo. Vou fazer com a segunda, com SVO. Pode. Não Ok, consegui ótimo. ver sua mão, Ilane. Eu não consegui ver sua mão. Mulher, sempre, né? Fala a verdade. Muito bem, excelente. Célia, fica à vontade, tá? Qualquer uma que você quiser. Essa número 3, que é o sujeito, o verbo e o... Não, sujeito, objeto, verbo, é aquela frase que a gente... Aquela frase que a gente já trabalhou, que é o gato comeu o rato, ficaria, no caso, gato, ficaria gato... Agora, comer, seria esse comer ou É isso mesmo. pegando, né? Aí lá Aí, vai. essa 3 aí eu acho que é a mais complicada de organizar. Deixamos a mais difícil para você, Délia. Pois é, quem é que fala assim? Porque na Libras, né, a gente usa mais, eu acho. Na minha opinião, é o SVO. Isso. Não é? E é porque é o mais básico. Esse é o mais básico, é o número 2, é a mais básica. E aí, quando a Runice Quadro, ela apresenta mais 2 ainda estruturas, só que essas são usadas só especificamente em alguns momentos, tá?
que é o VOS. Aí já é muito assim, ainda precisa ainda mais de estudos ainda para ver essas estruturas específicas. E o SOV é interessante que você utilize o exemplo do gato com o meu rato. O gato, né? Gato, rato aqui. Aí existe esse comer que você vai fazer direcional. O gato, direcional aqui no rato. Tá? Esse comer aqui é utilizando de marcações na direção do rato. E precisa ter concordância, né? Já pensou se alguém dissesse assim, que o rato comeu o gato? A não ser que o gato já é diferente, então precisa concordar. Por isso que a estrutura da Libras é uma dessas três aí. Qualquer uma que você escolher, ó, certo. Ah, professor, eu tenho muita dificuldade, então eu vou mais para o básico. Vai para o básico. SVO. Uma frase tão simples, eu vou para casa. Então, o verbo ir, casa. O objeto da frase, casa, né? Então, é simples, tá? Mas tem uns que utilizam assim, ó. Casa, eu ir. Que é o OSV, que é o objeto, sujeito e o verbo. Casa, eu ir. Você troca, bota casa para o começo e o verbo para o final. Então, tem surdos que utilizam, tem ouvintes que utilizam, e aí vai depender de como ele quer interpretar, sinalizar. Tem Mas mesmo. o importante, assim. o importante é você se concentrar nessas três e evitar, muito cuidado, a questão do português sinalizado. É palavra, sinal, palavra, sinal, palavra, sinal, que eu estou até organizando para uma aula no intermediário, uma aula simples, resumida, sobre o português sinalizado. Professor, o que é o português sinalizado? Oi, Ítalo, deixa eu te cortar. Deixa eu só te cortar porque está dentro do seu pensamento. Eu ia falar sobre isso. O sujeito, o verbo e o objeto, aparentemente, percebe-se que igual eu fiz, mulher sempre fala a verdade. Parece o português sinalizado, não fica parecendo? O SVO? Fica porque ele é muito aportuguesado. Ele ainda é como se você estivesse agora engateando ainda na Libras. E aí que você quer sair do português, mas o português ainda está aqui ainda em você aqui, mas você está quase saindo dele. Então Aí, você indica para a gente usar mais a primeira? Eu sei que vai de cada um, mas o mais indicado é usar o OSV? o OSV. Se vocês puderem, é uma dica. Vocês Até puderem para eu usar. traduzir textos também? Sim. Melhor é o OSV, porque é mais visual. É igual aquela frase lá o copo em cima da mesa. O copo em cima da mesa. É muito visual. Você primeiro vai fazer a mesa. Então percebe que você não está obedecendo aqui a estrutura do português. Porque se você fosse obedecer, você pega um copo em cima da mesa. Mas como é visual, se você pegar o copo e colocar aqui no vazio, o copo vai cair. Então percebe que você tem que fazer a mesa e o copo em cima da mesa. Aí já a gente vai observar que não é a estrutura 2, já já modifica a estrutura. Isso aqui é um pouco, mas quando você se acostumar, o hábito, isso aqui é hábito, tá? E prática, vocês Como conseguirão, você tá? colocaria? Você colocaria verdade, mulher,
Ou eu não usaria o sempre, eu intensificava na expressão facial? A tua frase é, deixa eu só anotar aqui. A mulher fala, a mulher sempre fala a verdade. Que é o objeto, né? Verdade. Verdade. A mulher. Porque falar, você é tipo aqui, ó. Quem tá falando? Aí você vai pensar. Aquelas três perguntinhas. O quê, quem e onde. Quem tá falando? A mulher. Falando o quê? A verdade. Sempre. Mulher falando a verdade. Sempre. Mulher. Aí Mulher. vai ver, viu como modificou? Tua frase era: a mulher sempre fala a verdade. Mulher falar a verdade sempre. Aí vamos lá. Tem alguns exemplos para vocês observarem. E eu quero que vocês identifiquem qual é a estrutura, tá? Vê aí. Anotar a estrutura, aí vocês vão identificar agora, através das frases, que vocês vão ver. Aí vocês vão me dizer, professor, essa é OSV. Não, essa é SVO e essa é SOV. Vamos lá. Alguns exemplos, tá? Para você. Mas calma. Antes de nós ir para os exemplos, eu quero trazer alguma coisa sobre os verbos, tá? Eu não sei se vocês pegaram aula de verbos, mas acho que talvez vocês pegaram um pouco. Bom, os verbos na Libras, nas frases. Ó, a frase, duas frases. Carlos comer maçã. Como vocês sinalizariam o Carlos comendo maçã? O sujeito, quem é o sujeito? É Carlos. Carlos OSV. Não, maçã. Maçã? Carlos? Pronto. Ah, Agora, eu vou deixar visual para vocês, e vocês vão ver agora a maçã e vão ver o Carlos comendo a maçã. Aí vamos ver o homem, né? O nome dele é Carlos. Pegou aqui a maçã. Comendo? Tá comendo? Pronto. Professor, mas cadê o comer, professor? Que o sinal de comer não é este? Aí você pega aqui a maçã. Delícia. Joga fora. Aí vamos lá. Carlos sentir frio. Carlos agora tá com frio. Como é que Carlos tá com frio agora? Ah, vocês entenderam agora, né? Porque existe esse sinal de sentir, não. Sentir, né? Sentir, tá? Que é o mesmo de Bahia. Esse aqui é o sinal de Bahia também. Aí você viu que aqui o homem, o nome dele, Carlos Frio. Frio, ok? Então, vocês incorporaram aqui o próprio verbo, tá? Sentir, comer, certo? Então, não precisa utilizar, às vezes, esse aqui, ó, comer, sentir. Vocês estão... Esse aqui é só uma introduçãozinha, isso aqui é só uma pontinha, um tira-gosto, tá? A comida, isso aqui
Como é que a gente chama? Antes de vir um prato principal, é o tira-gosto, né? As entradas. As entradas, pronto. É só a entrada, tá? Só para vocês ficar com um gostinho de quero mais, tá? Bom, dica de milhão, tá? Isso aqui vale R$ 1 milhão. Não se julga, opa, misericórdia, não se conjuga o verbo na Libras, tá? Não se conjuga o verbo na Libras, certo? Esse aqui é o sinal de T, né? T. E como é que é tem, professor? É a mesma coisa, tem. E como é que tinha, professor? É a mesma coisa, tinha. E como é que é terei? Vou ter, teremos? É a mesma coisa, teremos. O que é que eu vou utilizar, professor? São marcações. Tempo, a gente vai dizer que o passado eu tinha, agora eu tenho e futuro terei. Então, eu vou utilizar de marcações, passado, presente, futuro. Mas o mesmo sinal aqui, ó, tenho, tinha, teremos. Uma vez a pessoa ficou preocupada, porque eu disse que esse sinal aqui é de meu. Professor, e minha, como é? É a mesma coisa, meu amado. Meu, minha, é aqui. Meu e minha, tá? Pronome possessivo, meu e minha. Não muda. Só isso. Meu carro, minha casa, meu cachorro. E aí vai. E for seu, tá? Muito bem. Aí, ó, outra coisa. Na Libras, nós temos 3 tipos de verbos. 3 tipos de verbos, tá? Vamos lá. Primeiro, o verbo simples. Esses verbos simples, vou dar só uma rápida explicação. Tem um material, acho que tem uma gravação também, que fala sobre esses verbos, tá? Tem. Professor, quais são esses verbos simples? São os verbos que não têm concordância, tá? O verbo trabalhar, ele não tem direcionamento. Trabalhar, gostar, aprender, amar. Nós chamamos de verbos simples porque eles não têm uma direção, eles são feitos aqui no corpo ou no espaço neutro. Porém, eles não apresentam um direcionamento. A maioria deles são fixos, são os movimentos que são estáticos, que a gente podemos fazer aqui mesmo no nosso corpo, tá? E aí nós temos os verbos com concordância. Verbos com concordância são aqueles verbos que a gente vai, isso é representar dois sentidos. Pergunto para você e você me pergunta. O verbo andar, andar, são verbos de concordância, tá? Porque esse andar aqui é para pessoa. Mas aí, ó, uma galinha andando, eu não posso fazer assim, galinha andando. Não dá certo. É galinha andando. E aí vai para o que for andar. É igual também o verbo cair. O sinal de cair, ó. Eu gosto de utilizar o doce, mas tem gente que cai assim também. Cair, caindo. Aí, se eu for dizer que a árvore caiu, eu não posso fazer assim. Árvore caiu. Não dá certo. Árvore caiu. Então, percebe que são verbos que precisamos ter concordância. E aí, diferença? É diferente, né? Verbos simples. Verbos simples, eles são feitos no corpo. Trabalhar, gostar, amar. Verbos com concordância. Abrir. Abrir o quê, professor? Abrir janela, abrir porta, abrir um pote de biscoito. Aí nós temos os verbos espaciais. Os verbos espaciais, já eles apresentam uma direção, que é o ir, o voltar, o vir, subir, descer. São verbos espaciais. Realizamos aqui dessa forma. Oi, Délia. Professor, esse verbo que tem concordância, ele concorda com o sentido? Por exemplo, abrir. Abrir uma janela vai ser diferente de abrir uma porta, por exemplo. É concordar com o quê?
concordar com o objeto da frase que você está sinalizando, que precisa ter o sentido, né? Porque, bom, se você for abrir uma gaveta, não dá para você. Vai depender também do objeto, mas abrir uma gaveta, ó, você pega aqui na maçaneta e abrir a gaveta. Aí ele abrir concorda com o objeto da frase e dá um sentido também, e a concordância. É isso aí mesmo. É a mesma coisa de eu falar assim, todos estão. Tem sentido? Todos estão. Tem sentido, Délia? Tem. Qual? Todos estão convidados. Não, mas eu não te falei convidados, eu falei só Por todos. exemplo, Eu só disse para você todos estão. Não tem sentido. Então, não, então pede o quê? Pede um complemento na frase. Todos estão felizes, todos estão convidados. É essa a complementação. legal. Deu para entender. É porque tem que ter Não, sentido. Abrir um pote, por exemplo, né? É diferente de abrir uma janela. abrir uma garrafa, Pega aqui a tampinha, aí vai abrir uma lata de sardinha. Você pega aqui, ó, lata de sardinha. Então, olha para você ver como fica tão visual, ó. É tão assim, meu Deus, lembra isto. Eu até dizia lá para o intermediário, gente, as pessoas pensam que a Libras é um bicho de 7 cabeças. Então vamos pegar esse bicho aí, ó, vamos laçar ele pelo pescoço e vamos puxar para nós. Vamos dominar Libras, tá? Precisamos fazer isso, dominar. Perder o medo. Ai, pega esse bicho, pega aqui, ó, vamos dominar. Ok? E deixar visual, mais importante é deixar visual, tá? Aprender isso, tá? Se torna fácil. Então, são os 3 tipos de verbos que você precisa aprender, precisa conhecer. Só isso, tá? Vamos lá, agora vamos para caras e bocas. Identifique essa frase aí. Qual a estrutura dessa frase? Sujeito, verbo e objeto. Sujeito, verbo e objeto. Muito bem. Percebe aí, ó, que o sinal é eu tenho. Ó a cara do medo aí. Medo de cobra. Eu tenho medo de cobra. Certo? Dá para entender? Imaginamos se não tivesse aí a legenda aí. Você entenderia? Não tem o movimento, né? Mas só tem só a imagem, né? Mas eu deixei mais ou menos que você pudesse, a expressão, você pudesse entender e compreender, certo? Eu tenho medo de cobra. Dá para a gente mudar a frase? Como vocês pensariam em fazer? Muito bem, isso aí. Então, vocês mudaram. Então, para que vocês mudaram? Porque existe as 3 estruturas. Aí você pode escolher a melhor para você sinalizar, ok? Novamente, tá? Não é uma obrigação, assim, obrigatória, uma ordem. Se não fizer, vai... Não. Mas é algo que você precisa deixar visual. Janaína? Professor, eu posso sinalizar apenas assim, cobra e medo, ou eu preciso fazer cobra, medo, tenho? Maravilhoso ainda, porque o verbo ter, se for você ainda pode ainda resumir. Cobra, medo. Você usa a expressão também, a expressão vai concordar. Medo. Aí, ó, perfeito, tá? Olha aí, a Janaína já escolheu, fez outra escolha tradutória,
Ela não fez o T, mas concordou. Compromisso. Certo? Próxima frase. E essa daí? Qual a estrutura? Objeto e verbo. Agora, O meu é o pronome, né? Meu pronome, né? no caso, esse meu, SOV poderia ser sujeito, objeto, cachorro, e sim, morreu, verbo. Professora de português, hoje de manhã eu mandei a pergunta para ela. Eu digo, ainda bem que eu tenho professor de português. Só chamar ela que eu pensei logo na Ilânia. Esse meu é pronome, né? Mas assim, na frase, estruturando essa frase, nessa sentença aí, Acho que se enquadra melhor no SOV mesmo. SOV, né? Aí, então, ó, observa, meu cachorro morreu. Muito bem. Dá para mudar? tá. Não, é, Cachorro meu morreu. Morreu o cachorro? morreu, cachorro, meu. Bem. E aí, ó, você precisa também, ó, fazer o que a Janaína está fazendo. A expressão facial, ó, os parâmetros é importante, porque se você diz assim, ó, é sinal que você não gostava do cachorro. Ó, o meu, ó, cachorro morreu. Tadinho. Aí precisa concordar, tá? Cara de. Tudo bem. Sabia que nós tem que ser tipo um ator. Se para chorar, eu sou muito chorão. Qualquer coisa me faz chorar. Mas tem que ser um ator mesmo, tá? Por isso que a incorporação, por isso que as músicas, as traduções das músicas são bem emotivas, né? Bem, que a interpretação tem muita incorporação. É. Tem que passar o sentimento, né, da música, né? E aí tem que estar representando bem a questão ali da música. E para cada música, gente, é uma escuta tradutória, tá? O que eu vejo? Muitas pessoas copiando aquela tradução, aquela interpretação da música, sabendo que tem de várias formas de a gente traduzir aquela música, aquela canção. E vai de cada intérprete, vai de pessoa para pessoa. E aí, a pessoa tem que procurar traduzir, pegar frase, palavra, encaixar aqui nesse sinal. Muito bem. Ó, próxima frase. Agora essa aí, gente. Casa. Objeto, É para colocar. Casa é o objeto, aquela é pronome também, e bonita é substantivo. Então, é O-S, cadê o verbo? Casa, aquela, bonita? Oh, Ô, professor, para complicar a minha vida. Mas pega aí e transforma ele em português. Aquela casa é bonita, porque tá faltando o preposição o é, né? verbo qual é? Porque é de ser, né? Seria, no caso, assim, no sentido. Então, ó, casa aquela bonita.
casa, aquela, bonita. Por quê? Porque eu preciso apontar. Já pensou? Aí nós vamos observar a questão dos espaços na Libra, espaço real, espaço tronco, espaço subjugado. Se a casa está presente, eu aponto. Aquela. E outra coisa importante, eu não sei se vocês pegaram essa aula. Quando eu estou apontando para casa, o meu olhar tem que ser direcional para casa. Casa, aquela. Aí eu olho para o meu. Bonita. Apontei, ó, casa, aquela. Bonito. O olhar é direcional. Aí, esse aqui eu estou falando do espaço real, presente. Se for o espaço Tolkien, não está presente aqui. Aí eu vou dizer que a casa da Janaína é bonita. Aí eu falo, casa. A pessoa ali, ó. Janaína, aquela. Bonita. Não está presente. Então, observe, tá? Objeto, aquela, bonita. Seria mais ou menos assim. Aquela casa é bonita. Mas qual é a estrutura, aquela casa aquela bonita, Ítalo? Porque bonita é adjetivo, casa é o substantivo, e aquela é pronome. Aí nós vamos fazer a topicalização. O que é a topicalização, professor? É quando eu vou pegar na sentença aí, uma palavra, um sinal, e vai virar o meu tópico. O restante vai virar complemento. Então, o tópico aí da minha frase é a casa. É o tópico. O tópico da frase é a casa. O restante é só complemento. Então, o objeto da frase aí é a casa. O objeto da frase é a casa. É o meu tópico. O restante é complemento. Certo? Agora, gente. Alguém fala assim? Fala. Eu, médico e preciso. O surdo fala. O surdo fala, é verdade. Então, ó, o sinal de médico e preciso. Esse aqui eu estou escrevendo como o surdo escreveria. Médico e preciso. Ou precisar, porque esse preciso aqui, ó, eu ainda fui mais carinhoso. Seria mais ou menos médico e precisar. Como não se conjuga o verbo, né? Precisar. Dá para mudar? Muito bem. Preciso ir ao médico. Então, nós temos aí o médico, temos o verbo. Ah, nós temos dois verbos agora, né? O ir e o precisar. Foi essa perguntinha que eu fiz para a Ilane. Nós temos aí o sujeito oculto, né? A Ilane explicou para mim que o ir sou eu, o sujeito oculto, eu. Então, nós temos aí o OSV, objeto, sujeito e verbo. Esse aqui, ó, o ir aqui, ó, estou dizendo eu estou indo, preciso. Tá? Médico e precisar. Agora, existem frases com apenas um sinal. E aí nós vamos dar alguns exemplos, tá? Professor, um sinal forma uma frase, tá aí na tela. Quando eu faço assim, ó, expressão facial, qual é a pergunta? Qual é o seu nome? Aí o que é que eu digo que é o português sinalizado, para você se ligar? Quando é o português sinalizado, eu faço palavra de sinal, palavra de sinal. Aí eu digo assim, qual seu nome? Qual seu nome? Aí, professor, para responder, eu
Outra dica aqui, dica de milhão. Sempre quando for pergunta, a palma da mão é para frente. Quando for o seu nome, ó, a palma da mão é para você. Tem essa mudança, tá? Aí, como nós estamos no básico, eu vou ensinar o básico para vocês. Mas vamos lá. Meu nome. Mas quando você chegar no intermediário, professor, vai que seja o professor Ítalo, ou seja outro professor, ele vai dizer só assim, ó, meu nome. Ele não vai utilizar o pronome meu. Ele vai só falar assim, ó, meu nome. Então, meu nome, então. Ok. Próximo. Qual a sua idade? Tá? Você vai só fazer assim, ó. E a expressão facial pergunta. Só um minutinho, Ítalo, voltando. Assim, eu posso, parece, eu não sei, né? A gramática da Libras você sabe mais do que eu, mas o eu também na Libras ele fica oculto, né? É. Fica No básico, subentendido. no básico ainda é ensinado. Mas depois que chegar no intermediário, ele fica oculto. Então, por isso que esse curso aqui de Libras do zero, Libra básico, que não tem nada de básico, porque o básico mesmo seria o que vocês aprenderem o alfabeto manual, as cores, os números, e aí pronto, acabar. Isso aqui é uma preparação, estou preparando vocês para o intermediário. Quando chegar aqui, ó, vocês já vão saber mais ou menos o que vai acontecer aqui. Boa ideia, pode falar. É que esse eu, ele fica oculto porque a Libras, ela é visual, né? Se você já está lá, está incorporado lá na cena, você não vai falar eu, meu, toda hora, né? Fica sem... para ter uma linguagem mais rápida, mais fluida, né? Igual quando a gente fala de uma forma mais rápida, mais... Eu acho que é por isso. É igual eu dizer, eu quero, eu quero. Aí eu vou dizer, eu quero. Não, só isso aqui, ó. Quero, eu quero, eu quero. Não precisa, eu quero. É. Mas no básico é ensinado, tá? Porque no básico você ainda tá. É igual que o apóstolo Paulo está dizendo, é o leite materno. O apóstolo Paulo diz assim, ó, meu filho, Timóteo, eu vou dar o leite materno para você, porque você agora está começando, né, o evangelho. Aí você vai beber o leite materno. Mas, Timóteo, quando chegar já na mocidade para frente, você vai, o caldo vai ficar mais, o pirão vai engrossar. É dessa forma, tá? A Libras é assim. No básico, é o leite materno, é o começo. Mas aqui no intermediário para avançado, aí o pirão é mais. E é gostoso. Qual a sua idade? Tá dando a conta. Qual a sua idade? Tá? Qual a sua idade? Tá? Só faz isso. Aí a outra. Qual o seu sinal? Sinal. Sinal. Aí a pessoa vai responder para você o sinal dela. Tudo bem? Bom, aí eu quero iniciar com vocês algumas frases, tá? Para que vocês possam já pegando a percepção. Eu escolhi algumas mais importantes, tá? Mais utilizadas no dia a dia, vocês possam aprender, tá? Pegue esse material, pegue outras palavras, outros sinais e aplique em frase. Porque eu digo assim para meus alunos, aprendam 10 sinais por dia. E depois aplique em frase. É importante, porque o teu cérebro ele vai raciocinar melhor, ter uma consciência melhor. E além de você aprender um sinal, você vai aprender outros sinais em frases. E comece frases simples mesmo, frases pequenas. E depois você vai, ó, frases, textos, discursos
maiores você poderá traduzir. Vamos lá. Quando for 8h20, eu vou dar uma pausa para vocês beberem água, tá? Vamos começar. O sinal de abençoar, ó. Abençoar. Abençoar. Percebe que o sinal de abençoar, ele apresenta concordância. Por quê? Porque abençoou você e abençoa a mim. Tá? Então, ele tem concordância. Ele não é só para frente. Ele pode ser direcional para quem for. Abençoa todos. Aí a frase é essa: eu orei a Deus para abençoar a minha vida. Eu orei a Deus para abençoar a minha vida. A setinha aí embaixo, ela está a forma que eu traduzi para vocês, tá? Mas calma, não vai, professor, só tem só essa forma aí de traduzir? Tem não, tem mais. Tem mais. E aí é o que eu quero que vocês agora pratiquem, tá? Qual outra forma vocês poderiam traduzir esta frase? Eu orei a Deus para abençoar a minha vida. Tem muita forma. Tá? Eu fiz a mais fácil possível, tá? Para vocês. E claro que aqui é o básico. Se fosse intermediário, eu faria de outra forma. Mas como é o básico, eu preciso respeitar a questão do hotel. Eu não posso estar um passo à frente. Eu tenho que ter esse respeito com meus alunos. O básico aqui, para ficar até visual. Então, eu orar a Deus e abençoar vida. Bem, Esse bem é, seria necessário? Não, não ficaria melhor minha? Ou, ou, ou já direcionar como Deus já te abençoando? Assim? pode sim. É uma escolha tradutória. É uma escolha tradutória. Por que que eu faço? É, como eu disse, básico. Eu digo assim, para que o aluno já possa criar essa percepção. Então, eu oro a Deus. Abençoar vida. É como se a vida vivesse bem. Para que eu Uhum, possa viver bem. Mas entendi. aí, ó, no intermediário, já era diferente. Eu marcaria Deus aqui. E eu oro a Ele, Deus, e abençoa vida. Sempre. Escolha tradutória. Vai depender de cada pessoa. Aí uma escolha tradutória. Ok? Próxima. Próximo sinal é o sinal de aberto. 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 E a frase é essa. Ontem você deixou a porta de casa aberta. Aí a tradução minha, tá? Professor Ito. Lembra, professor, por que que o ontem vem primeiro e não vem, porque é de verbo de tempo, sempre no começo da frase, tá? Então, ontem você casa a porta aberta. E o professor, o sinal de deixar, qual é, professor? É preciso fazer? Vai depender de cada pessoa, novamente. Tá? Mas existe o sinal de deixar, tá? Observe. Ontem, você, casa, porta, deixou, deixou, deixou. É como se fosse que deixar livre, deixou.
Ó, casa, porta aberta. Deixou? É o mesmo sinal de livre? É, tipo, deixar. É. Como é que vocês poderiam modificar, trocar? Vocês. Ó, percebe que é uma prática, é um exercício que você treina a mente e treina as mãos. Primeiro, treinar a consciência, o pensamento, e depois as mãos. Então, o Libras é isso. Como é que fica esse aberta? Eu fico segurando aqui e deixo ela aberta um pouquinho? Como é que ele vai entender que está aberta? Aí vamos lá. Observe agora que eu vou fazer na frase, na tradução, vocês vão aprender que existe o acréscimo e existe a omissão. Se for acréscimo, eu posso acrescentar algo aí para que possa ficar mais visual. Eu vou dizer que ontem você, casa, porta, deixou a noite toda, ou o dia todo, a porta ficou aberta. Aí o aberta por último ficou melhor. Deu para entender melhor. É? Pois é. Então, ó, é a escolha tradutória. Gente, existem muitas formas de traduzir. Oi, Janaína. Pode ficar assim também, ontem, casa, porta aberta, você esqueceu? Olha aí. Aí. Ficou melhor, agora arrasou. Viu? Maravilhoso. Então, utilizou o acréscimo. Parabéns, é isso aí, Janaína. Isso aí. Percebe que, ó, treinar aqui, depois, ó, vai para as mãos. Parabéns, tá? Próximo. Bater. Qual é o sinal de bater, professor? Pronto, ele disse bater aqui. Bater. Aqui, bater. Ah, bater. Pronto. Pronto, agora vamos lá. O carro bateu na árvore. Então, o carro bateu na árvore, a gente vai fazer vai reverter aí, vai fazer uma troca, uma mudança, tá? Árvore. Aí veio o carro, o classificador, né, ó. O carro bateu. Não fica aqui, ó. Ele torta aqui, não. Quando ele bate, ó, amassa a lataria. Bateu na árvore. Ok. Dá para mudar. O carro bateu na árvore. Acho que a mais visual seria árvore. É o que nós estamos fazendo mesmo. Árvore, classificador do carro, bater. Agora vamos lá. Bater na porta. Bater na porta. Porta aqui, né? Ó. Bater na porta. Ok. Show de bola. E existe outros tipos de bater. Muitas coisas, tá? Aí vamos lá. Beija-flor. Sinal de beija-flor, vocês sabem. Bico do beija-flor. Temos que fazer aqui, ó. O bico.
Beija-flor. Eu já vi aqui, ó, beija-flor. Beija-flor. Aí seria a frase no português. Hoje de manhã eu vi o beija-flor voando bonito. Hoje, hoje, manhã, eu vi, ó, rápido. Beija-flor, ele voa ó, rápido, né? Então, beija-flor. Cancelar. Sinal de cancelar. Vocês sabem o sinal de cancelar? Não conhecem? Cancelar. Existe aqui, ó. Esse aqui, o X, ó, do indicador. Cancelar. E existe aqui o polegar. Cancelar. Cancelar. Mas nesse caso aí pode ser reunião não ter, não? Show de bola. Muito bem, ó. Uma escolha tradutória. Aí, ó, seria o quê, ó? A frase é: o diretor cancelou a reunião. Traduzindo, reunião, diretor, cancelou. 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 E o que a Adélia falou também entraria, ó, encaixaria muito bem. Reunião, não ter. Ou reunião, diretor falou, não ter. Parágrafo Professor, como que é o nome do diretor, que eu não consegui ver direito? diretor, aí, diretor. Ah, tá, Diretor. Esse aqui é obrigada. senhor, senhor, diretor. Diretor. Professor, mas o senhor é para cima, né? Esse senhor aqui é o nosso Senhor, nosso Deus. Esse senhor aqui é o homem da terra. Ah, tá. Senhor, senhor. É um senhor com S minúsculo. Capaz. Antes de nós ir para o intervalo, tá? A frase é: ele é capaz de construir uma casa sozinho. Vocês sabem o nome de capaz? Fazem assim, ó, gente, ó. É- Aqui, ó, como fosse aqui, ó. É do lado, tá? Ó. É como fosse aqui, ó. Deixa eu fazer. Isso. Aí, ó, você vai fazer assim, ó. Capaz. Frase é, português, ele é capaz de construir uma casa sozinho. Aí, tradução, tá? Ele, casa, construir, sozinho, capaz. Ele, casa, olha o sinal de construir, ó. Construir, construir, sozinho, capaz. Isso aqui é o sinal de sozinho. Ou também, você pode fazer assim, ó. Ele, casa, construir, só, capaz. Só. Muito bem. Agora vamos dar um intervalozinho para vocês, de 5 minutos, tá? E a gente volta aí, são 20 e 22. Nós voltamos aí às 20 horas e 27 minutos. Ok? Para vocês beberem uma água e daqui a pouco a gente retorna.
Ok. Vamos retornar ao segundo tempo. Aqui não tem sino, não. Aqui estão os tambores tocando aqui. Ai, ai, ai. Depois que a gente descobre essas coisas, lá no final do curso a gente descobre esse campo aqui. É assim mesmo. Ó, dando continuidade, tá? O nosso segundo momento. Olha, desistir. O sinal de desistir, ó, é dessa forma, tá? Vai fazer a conchinha, ó. Desistir. Desistir. É isso, só isso. Desistir. A frase no português é: ele desistiu de estudar. Ok, aí vai ser a sua escolha tradutória, tá? Eu, como o básico, tá? Eu fiz uma tradução mais fácil. Ele estudar, desistiu. Ok. Próximo sinal é ensinar. Professor, o sinal de desistir é assim, ó? É igual de desprezar? É aqui, ó. Desistir. Ah, tá. Desprezar aqui, ó. Desprezar. Desistir. Uhum. Para baixo. Obrigada. Nada. Ah, ensinar. Ensinar. A frase é: ele me ensina Libras. Ele me ensina Libras. Isso mesmo, Délia. Direcionado. Por causa do me, né? Ele me ensina Libras. Me ensina Libras. Aí seria: ele, Libras, ensinar. Ou você pode também fazer dessa forma. O básico, né? Ele ensinar Libras. Ok? Lembrando que esse ensinar aqui, ó, tem concordância, tá? Ensino você e você me ensina. Ok? Fiel. Sinal de fiel. Esse aqui, ó. Fiel. Opa, esse aqui é de fé. Fé. Agora esse aqui é fiel. Fiel. Aí a frase é: eu sou fiel à minha esposa. Aí, ó, a tradução que eu escolhi foi: minha esposa, eu, fiel. Certo? Ainda temos o sinal de grátis, né? Ó. Grátis. Grátis. A entrada na associação é grátis. Você sabe o sinal de grátis? Mãozinha aqui, ó. Grátis. Grátis. Aí vamos lá. Português, né, a entrada na associação é grátis, tá? Sinal de associação, até onde eu vi, tá? No índice, no dicionário do índice, era aqui, ó. Associação. É o A circulando aqui. Associação. Pode ter variação, tá? Eu poderia fazer de outra forma. Uma associação, o que é uma associação? Não é um grupo? É uma comunidade? Associação. Grupo.
Aí a entrada lá, ó, é grátis. Então, a associação é um lugar, a entrada lá, ó, é grátis. Hábito. Sinal de hábito, gente, ó. Não é essa aqui, é aqui, ó. Aí, ó, não é aqui também, é o doce. Hábito. Que é a mesma coisa, igual a acostumar. Acostumar, tá? A frase é: meu hábito é trabalhar sempre cedo. Professor, desculpa, mas esse sinal aí que você fez assim, pode ser branco também? Ó, o branco, geralmente a gente utiliza aqui, ó. A parte que dá do braço para dentro, né? Essa parte aqui, branco. E hábito, essa parte aqui, ó. Uhum. Lá de fora, lá de dentro, pode dizer assim também? Lá de dentro, lá de fora. Dessa forma. Então, ó, a frase é: meu hábito é trabalhar sempre cedo. Aí eu digo assim, ó, eu hábito sempre. Professor, sinal de cedo, qual é, professor? Hum, manhã, trabalhar. Gostei. Mas eu posso mudar? Pode. À vontade, tá? Você pode, ó, pode colocar aí, dizer, eu tenho hábito sempre, assim que eu acordo, trabalhar. Olha, isso aqui não é sinal de acordar. Assim que eu acordo, já vou trabalhar. Muito bem. Sinal de inaugurar, vocês conhecem? O que eu achei legal, sinal de inaugurar. É aqui, gente, ó. Coloca o dedinho aqui, ó. O dedo indicador, ó. Pega a tesoura, cortou. Tá, cortou. Inaugurar. Bem icônico, né? Aí a frase é: o prefeito inaugurou a escola hoje. Sinal de prefeito, ó. Prefeito. Ah, calma aí, né? Vamos para o correto. Onde está errado, não está certo. Hoje, a escola, prefeito inaugurou. Cortou lá o laçozinho e inaugurou. Muito bem. Sinal de prefeito, ó, é aqui, ó. Que passou, fechou. Prefeito. Seguimos. Justo. Sinal de justo, tal. É aqui, ó. Justo. Se fizer assim, é juiz. Justiça. Agora, justo. 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 Aí a frase é: Deus é justiça. Gostei. Gostei, Lani. Deus é justiça. É justo. Deus é justo. Pode mudar? Pode. Você pode ver alguém fazer. Deus é justo. Utilizando a outra mão. Deus é justo. Certo? Com K, você gosta de kiwi? Você sabe o sinal de kiwi? Kiwi?
Verde, podem aqui. Vocês- É esse que vocês conhecem? Tem esse aqui também, né? Ó. Kiwi. Mas eu gostei da forma que vocês fizeram também. Verde. Você já tinha visto assim? Verde aqui, a variação? É, né? Kiwi. Professor, eu já vi assim também, ó, faz o W, né? Assim, e depois as pintinhas. A, W. Esse foi o primeiro que eu conheci, na verdade, né? O W e depois as pintinhas. Tudo bem. Aí tem esse aqui também, que é o W deitadinho. Kiwi. O verdinho aqui também, que é legal. Kiwi. A frase é: você gosta de kiwi? Kiwi. Aí, kiwi. Gosta? Agora você, ó, ele sumiu, né? Você sumiu, porque o você é o olhar. Kiwi. Gosta? Eu estou olhando para você. Agora vamos lá, isso aqui é legal. Quem tiver alguém devendo aí, ó, você vai pedir agora emprestado. Vamos aprender sinal. Sinal de lembrar. 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 Frase é: lembra que eu lhe emprestei R$ 100 e você ainda não me pagou? Eita, que hoje você vai cobrar tanta gente. Aí, ó, a frase. Vamos traduzir. Sinal de lembrar, vocês sabem, né? Vocês sabem o sinal de emprestar. Emprestar. O mesmo sinal de ajudar? O ajudar, ó, aqui. Aí, o emprestar que eu vi, ó, não fecha a mão aqui, ó, só. Começa a fechadinha aqui, ó, e quando vem aqui, ó, prestei. Aqui, prestei. Aí, ó, dinheiro 100 mais você pagar. Não, é o básico, tá? Pagar, pagar. Esse aqui é o sinal de comprar, tá? Desculpa, o sinal de comprar, abre o dedo e pagar, ó. Comprar, Ok, pagar. pagar, não. Dá para mudar? Tá, pode. Lembra, eu emprestei dinheiro sem você pagar nada. Vamos lá. Continuando. Sinal de manhã. 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 A frase é: amanhã pela manhã eu vou ao médico. Sinal de amanhã. Opa, amanhã para baixo. Aqui se confunde aqui, né? Fácil, manhã. Amanhã para baixo, fácil para cima. Amanhã para baixo, fácil para cima. Amanhã, de manhã, médico e eu ir, né? Lembra, tá? Amanhã é para baixo, fácil para cima. Fácil para cima, manhã para baixo. Eu sempre esqueço esse sinal de amanhã, e eu acabo fazendo sempre assim, ó, de futuro. É um sinal fácil, mas eu esqueço o amanhã. E quando eu esqueço, eu faço assim, ó. Eu faço aquele. Amanhã, amanhã. Mas o sinal é esse aqui, tá? Amanhã. E é o dedo médio, tá? Não é o dedo indicador, nem anelar, é o médio. Amanhã. E faço também. Fácil. Bom, continuando aqui. Nenhum. Sinal de nenhum. Hoje. Ei,
Sinal de nenhum. Hoje não tinha nenhuma pessoa na reunião. Você sabe o sinal de nenhum? Pessoa nada? Só um minuto aí. Deixa eu só conferir aqui. É o mesmo que de ninguém, tá? Ó. É o mesmo de ninguém, gente. Tá? É esse aqui, ó. Então, ó, ninguém. Ninguém. É o mesmo. De nenhum, ninguém. Então, ó, hoje, reunião, ninguém, pessoa, compareceu presente. Mas eu achei legal que vocês fizeram aqui, ó, pessoa, nada. Porque dá também a entender que pessoa não tem nada, ou zero, né? Então, ó, hoje, reunião, nenhuma pessoa presente. Esse é o sinal de presente também, tá? Que é o sinal de vida, viver, né? É a mesma coisa. Obedecer. Sinal de obedecer, ó. Obedecer. A frase em português é: você precisa obedecer os seus pais. Tudo bem, tá? Ah, o português, diferente da Libras, aí eu fiz mais ou menos para encaixar básico. Você precisa obedecer. Mãe, pai. Ok, dá para mudar? Dá, sempre dá. Tá? Vai depender da tua escolha tradutória. Sinal de por isso. Você sabe o sinal de por isso? Dedinho aqui, ó. O dedinho aqui deitado e outro aqui, ó. Vai aqui, ó, com as cadeiras. Puxa para você. Por isso. Por isso. Por isso. Por isso. Certo? Um é o deitado, a outra é tipo o sinal de cadeira. Ó. Sinal de cadeira, só que puxando para você. Por isso. Por isso. A frase é: você reprovar na prova. Por isso é importante estudar. Vamos lá. Você, prova. Você sabe o sinal de reprovar? É o R aqui, ó. Caindo aqui. Reprovou. Você prova reprovar. Por isso, estudar é importante. Tudo bem. Vão conhecendo aí sinais novos, importante, aplicando em frase. E aí, está aí o obrigado, né? Obrigado. E
Eu vou só concluir aqui a gravação. Não saia da sala, tá? Vou só recapitular mais algumas coisas e a gente retorna já já. Só terminar aqui a gravação e já retornamos aqui a nossa conclusão, tá, da aula.